Boa noite a todos, sejam bem-vindos ao nosso encontro aí de controladoria, né? Hoje nós vamos estar falando aqui de... Eu só peço a gentileza de ativar o microfone de vocês, já que vocês forem fazer algum comentário pertinente aqui à aula. Porque se deixar aberto aí, às vezes os ruídos externos aí atrapalham o entendimento dos demais aqui, tá bom? Você está se ouvindo, você está muito se ouvindo. Falar e você tem que fazer então, primeiro, está aqui comigo. Então, se você não quer que eu volto a colocar o programa, Vamos lá. Pessoal, quando a gente fala, né, em Balanced Scorecard, a gente um nome meio estranho, né? Mas nada mais é que avaliação de desempenho, tá? É uma coisa bem simples. Tá? Ele veio como uma ferramenta, né? Que as empresas, que para suprir uma necessidade que as empresas tinham, né, de uma ferramenta que ainda não era feita, né? Não se tinha essa visão dessa forma de avaliar essas informações, tá? Tanto que é uma ferramenta recente, é recente ainda, né? Ela é dos anos 90, mas assim, essas coisas que ela demora muito a pegar às vezes, né? E geralmente pega nas grandes empresas, nas grandes instituições, porque eles estão sempre um passo à frente, né? E boa parte das ferramentas que as grandes empresas usam, as pequenas também deveriam usar, mas elas acham que a maioria das vezes não tem necessidade, né? Então, por exemplo, a gente tem aí que a controladoria, né, tradicional, aquela que se baseia somente nos controles operacionais e financeiros, né, que tem uma preocupação excessiva aí com relatórios, tal, seja eles contábeis ou gerenciais, né, que está avaliando o desempenho de fatos que já aconteceram, né, não atende tanto às necessidades das empresas, né, ainda mais no momento que a gente tem, né, de vive, né, aí de uns 15 anos para cá, uma globalização que acabou se fortalecendo cada vez mais, né, então antes as empresas tinham o concorrente aqui na esquina, no máximo dentro do estado, né, hoje a empresa tem concorrente no Brasil todo e muitas vezes aí tem até concorrentes internacionais. Então, ela tem que se fazer valer dessas ferramentas, né? Dessas ferramentas para poder se manter no topo, tá? Então, é importante, né, para a controladoria que essa geração de informações, né, tem a necessidade, né, de ter um controle. Quando você olha para trás, você consegue também identificar o que vem para frente, né? Porque você identifica, quando a gente faz uma análise de balanço, por exemplo, a gente identifica, no caso, tendências, né? Então, se a gente vê se a empresa tem uma tendência de crescimento, ou uma tendência de maior geração de caixa, ou uma tendência de aumento de vendas, né? Você começa a ter perspectivas aí com base nessas informações. É lógico que a empresa é um sistema aberto, né? Ela não vai depender somente das suas informações internas, né? Mas também, né, de tudo aquilo que acontece no meio que a cerca, né? Ou seja, ela vai sofrer consequências de políticas externas, né? Sejam políticas macroeconômicas na área econômica ou políticas fiscais, né? Ou impactos, né? Igual a gente está sofrendo aí de situações tecnicamente inimagináveis, né? Mas ela é um sistema aberto, então ela vai ter o que acontece dentro da própria empresa, porque também se ela não controlar o que tem dentro da empresa, ela não tem nem como controlar aquilo que está fora da empresa, né? Certo? É mais difícil ainda, né? Porque assim, eu não controlo o que está lá fora, mas eu posso me preparar aqui dentro, tá? Então, as empresas, né, ou toda empresa, ela tem uma característica, né, em comum. O que é essa característica? A característica dela é de resultado positivo, ou seja, toda empresa
a finalidade dela é ser lucrativa, é gerar renda, né, para quem investiu nela, ou para as pessoas onde ela, a sociedade onde ela está inserida, né, porque todo mundo que trabalha numa empresa quer que essa empresa cresça, né, de forma que ela possa ter os seus ganhos aí em cima, né, então se você está numa empresa que está crescendo tudo, você também, a tendência é que você venha a ter maiores ganhos, né. Então, se a empresa está crescendo, ela acaba distribuindo aquele bolo ali para todo mundo, tá? Inclusive para funcionários, para sócios, né, para investidores e para a sociedade como um todo, né? Porque uma empresa que está bem, ela vai refletir isso no seu entorno, tá? Mas, né, as empresas, para ter lucro, né, ela não pode também se ater somente àquilo que já aconteceu, né? Ela vai ter que pensar, ela vai ter que buscar melhorias, né? E como que ela busca melhorias, né? Ela vai ter que avaliar todo o seu processo, né? E como que eu avalio o meu processo? Eu preciso de ferramentas para ver o que eu quero fazer em cada setor, em cada área, né? E o que eu posso fazer para isso melhorar, tá? E aí é onde vai entrar o Balanced Scorecard, tá? O BSC. Por exemplo, a gente tem aqui, né, que as razões para o surgimento do BSC, né? Medidas financeiras registram e relatam parte da história dos fatos e ações passadas, tá? Mas não fornecem orientações adequadas para as decisões que devem ser realizadas hoje e amanhã, né? Para criar valor financeiro futuro e agregar valor à empresa, tá? Aí lá nos anos 90, né, dois americanos, né, Robert Kaplan e David Norton, né, um era professor de Harvard, né, e o outro presidente de um grupo aí, né, de estratégia mundial, eles começaram a questionar a validade, né, de utilizar apenas indicadores financeiros dentro da gestão da empresa, né? E quais os indicadores que se utilizavam e ainda se utiliza até hoje, né? Porque, como eu disse no começo, boa parte das empresas ainda elas não se atualizam com relação a essas ferramentas, né? Então, elas investem o retorno sobre investimento, né? As perdas, lucros ou produtividade por funcionário, né? E esses dois aí, né, americanos, eles sentiram a necessidade, né, de preencher algumas lacunas no ponto de vista deles, né, de forma que tivessem instrumentos que possam atender a esses usuários, né, que estão preocupados com o quê? Com o futuro estratégico dessas empresas, né? Então, como que eles iriam, o que eles poderiam fazer para que essas informações, né, fossem mais assertivas, né? Eu não tivesse que olhar, pensar no futuro olhando apenas para o passado, né? Mas eu estivesse acompanhando o presente aqui junto também, tá? Vamos lá. O ideal, né, é que a contabilidade financeira se ampliasse de modo a incorporar também aspectos importantes para as corporações ou as empresas, né, da área do conhecimento, como avaliação de ativos intangíveis de uma empresa, como produtos e serviços de alta qualidade. Quando a gente fala, uma das dos grandes gargalos da contabilidade, né, que nós temos é justamente como avaliar um ativo intangível de uma maneira assim com uma metodologia que seja confiável, né? Porque eu posso muito bem chegar para um dono de empresa, se eu perguntar para ele quanto vale o ativo intangível dele, ele pode dizer, por exemplo, que vale 1 milhão. Mas se eu perguntar para outro no mercado, pode olhar para ele e falar assim, não, esse ativo intangível dele pode valer só 100 mil, você entendeu? Então, essa mensuração, essa avaliação de uma maneira que seja satisfatória, né, que seja mais condizente com a realidade, que é difícil, né? Mas ela tem essa necessidade, né, de fazer, né? O capital intelectual, né? Os funcionários que eu tenho na empresa, tá? Quanto que vale esses funcionários? E como que eu posso tornar eles mais valiosos ainda, né? Olha, se eu tenho funcionários competentes, motivados, habilitados, né? E o meu concorrente não tem, quer dizer, o meu capital intelectual é superior ao dele, né? Meus processos internos, né? São inovadores, são eficientes, são consistentes. Meus clientes estão satisfeitos com o meu serviço, com a minha mercadoria, com o meu produto? São fiéis, né? Porque às vezes a gente tem cliente que ele está satisfeito, mas ele é muito infiel, né?
Se o outro oferece ali para ele 50 centavos mais barato, ele larga a gente e vai comprar do outro. Tá? Muitas vezes nós somos esse cliente, né? Às vezes nós temos aí situações em que, não, eu vou comprar em tal lugar porque é R$ 1 mais barato, tá? E cadê a fidelidade, né? Níveis de investimento em pesquisa e desenvolvimento de novos produtos e serviços, investimento em automação e informatização dos processos produtivos e gerenciais. Gente, qual que é a importância de investir em automação e informatização, né? Tem um documentário, que é até o documentário ganhador do Oscar, né? Que ele é o Barack Obama e a Michelle Obama, que não dirigiram, mas estiveram à frente dele, né? É muito interessante. Ele conta sobre uma empresa, né, General Motors, que tinha uma unidade que fabricava vidro para automóvel, né? Lá em Dayton, né? No estado americano lá, e fechou a fábrica em 2012. Aí veio uma fábrica chinesa e comprou isso em 2016, se não me engano. Adquiriu aquele local para montar outra fábrica ali, né? A mesma fábrica também, mas com outro nome, né? Uma fábrica, no caso, chinesa. E é muito interessante vocês verem, tipo assim, a diferença de cultura, da cultura americana com a cultura chinesa, e a justificativa deles, né, para investir em automação, ou seja, aonde tem uma pessoa, duas que trabalham e de repente eu coloco uma máquina, um robô ali que vai fazer isso, né, tá? E quando a gente fala em robô, não estamos falando aí que eles androides não, tá? A gente está falando em uma máquina que vai fazer algo que é repetitivo, né? E ela vai fazer com maior confiabilidade, com maior qualidade às vezes, né? É uma máquina que não tem filho, não tem esposa, não tem esposo, não tem dor de cabeça, não tem TPM, não tem nada, você entendeu? Não vai fazer greve, a única coisa que você precisa fazer com ela é dar manutenção nela, tá? Ela não se cansa, você vai poder, vou colocar que ela trabalha 2 turnos, 3 turnos, né, 24 horas quase aí, você dando a manutenção adequada, ela vai continuar trabalhando, tá? Então, e outro detalhe, trocou o turno, a máquina continua a mesma, com a mesma regulagem, e ela vai continuar fazendo o produto da mesma forma. Pessoas, eu tenho uma pessoa, tenho duas, tenho três, por exemplo, às vezes 3 turnos diferentes. E muitas vezes cada uma tem uma qualidade diferente, cada um tem um produto que não consegue sair 100% igual, tá? Então é mais um problema que a gente elimina, certo? Então esses processos repetitivos, a tendência é que sejam substituídos por máquinas, né? Outro detalhe aqui, né, que a era do conhecimento também exige, né, qualidade de sistemas contábeis e dos controles internos, nós já vimos a aula passada aí, né, falando sobre, passada, sobre controles internos, né, que são intrinsecamente necessários, né, para as empresas, porque eles que nos mostram, né, eles veem tudo questão para evitar que os nossos ativos sofram danos, sofram desvios, né, são controles internos que vão trazer para nós informações fidedignas, informações confiáveis, né, e também tempestivas, que no tempo hábil, né, elas têm que ser em tempo hábil, porque uma informação que chega depois que eu tomei a decisão já não serve para mais nada, né? Tá? Então, ela tem que acontecer no momento certo, tá? Aí a gente entra em tecnologia da informação, qualidade e atualidade de banco de dados, né? Que isso tudo a gente pode até colocar aí dentro de automação, né? Tudo isso já entra aí. E eficiência e eficácia nos sistemas de logística, né, para suprimento de matéria-prima e também para distribuição do produto acabado, entre outros, né? Então, nós temos, eu compro da onde, né? Onde que é melhor comprar? Às vezes, né, eu já falei para cliente, tem cliente, por exemplo, que às vezes, não, eu vou comprar de São Paulo que é mais barato. Bom, você compra de São Paulo, seu ICMS que você vai ter de crédito é menor que você comprar da Bahia, ou comprar de Pernambuco, ou comprar do Rio Grande do Norte, Ceará, você entendeu? Então, às vezes, isso não é levado em consideração, tá? E tem que ser levado, certo? Vamos lá. Avaliação dos ativos intangíveis e capacidade da empresa seria particularmente útil, visto que, para o sucesso das empresas da era da informação, né, eles são mais importantes do que os ativos físicos e tangíveis, né?
A gente saiu aí dos anos 50, 60, 70, comecinho dos anos 80, a gente estava numa época onde o que mais valia dentro de uma empresa eram os seus ativos físicos, né? Eram suas máquinas, seu prédio, e a gente começou, né, com a era de informática, da tecnologia da informação, começamos aí partir para uma era, né, de aonde o que vale mesmo, muitas vezes, é o conhecimento, né? Então, por exemplo, vocês têm uma noção, né? Até os anos 70, nem se imaginava praticamente, a gente chamava aí a tal das blue chips, né? Que são empresas que suas atividades são totalmente virtuais, né? Então, nós temos aí hoje, né? Por exemplo, algumas empresas que ela tem uma área física, lógico, né? Mas o seu produto é totalmente, na maioria das vezes, é intangível, né? Então, por exemplo, nós temos a Microsoft, né? Uma das empresas mais valiosas do mundo, né? Então, a Microsoft nada mais é do que o que ela vende, 90% aí, ou até mais dela são produtos intangíveis, são sistemas, são programas, né? Temos a Amazon também, né? A Amazon é um dos maiores, eu acho que se não me engano, é a empresa mais valiosa do mundo, né? Uma das, né? Ela tem, por exemplo, ela é uma cadeia de distribuição, né? Ela tem estoque, tem, mas a maior parte do seu valor de mercado nem é o que ela tem, é a capacidade de giro financeiro que ela tem, porque ela integra com uma eficiência muito grande os fornecedores com os consumidores finais, né? Ela é como se ela fosse um distribuidor, né? Um depósito atacadista de alcance internacional, onde ela vai linkar, né? É, quem quer comprar com quem quer vender, tá? Então a Amazon ela tem uma plataforma muito bem delineada, ela tem um, um processo logístico muito bem feito, né? A gente tem a FedEx também, né? Que na verdade ela é totalmente uma transportadora, mas só faz entregas, né? Que também trabalha com uma logística muito boa, né? Então, por exemplo, a Amazon, você fala em alguns lugares, locais do planeta, ela entrega com um dia, com 2 dias. Tem uma meta dela nos Estados Unidos, lógico, né? De entregar no mesmo dia, se a compra for feita até na hora do almoço, né? Então, entrega no mesmo dia dentro dos Estados Unidos, né? E os Estados Unidos não é nada pequeno, de uma costa a outra são em torno de 4.000 quilômetros, né? Tá? É uma logística muito bem feita, tá? Então, né, como o que vale na Amazon? Vale o processo dela. O processo dela é físico? Não, o processo dela é algo intangível, mas tem valor. E é somente esse processo? Não, tem também por trás o capital intelectual que pensou esse processo, né? É, Jeff Bezos, né? Se não me engano é o nome dele lá, do dono da Amazon, né? Ele não, tipo assim, muitas vezes não vai abrir mão daquelas pessoas que são o cerne, né? São o cérebro por trás da empresa dele, né? É igual a gente pensa no Facebook, né? O que o Facebook tem? Deve ter vários e muitos milhares de servidores aí, né? Mas fora isso, o Facebook nada mais é que uma plataforma virtual, né? Que te entrega um produto virtual, certo? Faz propaganda e tudo mais. E então, o que vale para ele? Vale é o processo dele, a forma desse produto trabalhar, como ele funciona. Então, é para vocês terem a noção de que, tipo assim, foi-se a época em que o que valia era aquilo que eu tinha, né? Que eu tenho. Muitas vezes a gente sempre pensa naquilo que é físico, tá? Às vezes a gente fala assim, professor, mas aqui na nossa região a gente não vai ter isso. Temos sim, né? Por exemplo, se você vai numa pizzaria onde ela é muito boa, se a pizza é muito boa mesmo, o mérito não é tanto do processo em si ali assim, ou da estrutura. O mérito muitas vezes é do pizzaiolo, né? Então, se aquele pizzaiolo sai dali e vai para outra pizzaria, toda aquela boa parte daquela qualidade ele vai levar com ele, porque na maior parte das vezes a qualidade não está em todas as máquinas, né? Que as máquinas, uma empresa compra, né, de um fornecedor, a outra também pode ir comprar a mesma máquina. Agora, o capital humano que faz esse trabalho, isso é diferenciado, né? Muitas vezes ele faz a diferença. É igual quando a gente já, várias vezes em sala de aula, a gente usa o exemplo de jogador de futebol, né? E jogador de futebol é a mesma coisa, né? A bola é a mesma, o campo é o mesmo,
quem faz a diferença é o capital intelectual ali, né? A habilidade que aquele jogador tem, né? Para fazer o que os outros não fazem, né? Então as empresas precisavam, né, de quê? De uma avaliação de desempenho, né? Onde entrasse tantas medidas financeiras, né? Como as medidas não financeiras também, né? Procurando o quê? Manter ou expandir seu poder de competição no ambiente corporativo, né? Dos bons negócios nas últimas décadas aí, né? Tá? Então, quando a gente fala, né, a gente entra aí nos intangíveis, né, a gente tem o goodwill, né, que é fundo de comércio, tem patentes, marcas registradas e também o capital intelectual, tá? Então, hoje isso, gente, vale muito mais do que muita estrutura, por quê? Porque uma pessoa é capaz de levantar uma empresa, tá? E às vezes uma pessoa, a empresa pode ir à falência sem uma determinada pessoa. A gente vê muito isso aí. Eu vou dar um exemplo bem simples para vocês, sim, que vocês devem conhecer no dia a dia de vocês. Empresas familiares, onde o pai criou a empresa, ele desenvolveu todo aquele conhecimento sobre a empresa, aquele desenvolvimento daquela atividade e tudo mais, e os filhos não se interessaram. Por fim, o que acontece? O pai morre e a empresa acaba. Mas a empresa não era a mesma? Sim, só que o capital intelectual por trás que levava essa empresa, ele não existe mais. Tá? E se não foi desenvolvido outro capital intelectual para acompanhar aquilo ali, a tendência é a empresa cair, né? Ela deixar de ter aquele desenvolvimento que ela tinha antes, tá? Isso é muito básico, né? Acontece demais no mundo dos negócios. Essas empresas familiares que não têm um processo sucessório de preparar quem vai tocar a empresa depois, né? Ainda mais quando tem 2, 3, 4, 5 filhos aí, né? Que aí tem sempre um que às vezes encampa ali, mas os outros não querem nem saber de nada, né? Eu já vi muita história disso. Tá? Mas ainda quando tem um que quer, ainda ele consegue levar a empresa, né? Agora, e quando ninguém quer? Tem um ou dois filhos só e cada um, não, eu quero ser doutor, eu quero ser isso. Só que o que manteve ele a vida inteira para ser doutor foi aquela empresa, né? E às vezes isso pode fazer falta, tá bom? Vamos lá. Medidas implantadas, né, nas organizações, elas afetam de maneira significativa o comportamento de toda a equipe, né? Desde a alta administração da empresa, como os diretores gerentes, né, até o chão de fábrica, né, onde ficam a boa parte dos empregados, né? Então, essas ferramentas que são utilizadas dentro da controladoria tradicional, né, ela pode dar algum sinal que é relacionado a essa performance passada e até atual, né? Mas não vai demonstrar, né? Não vai expor ali os esforços e resultados estratégicos, né? Que a empresa precisa, certo? Como melhoria e inovação em processo produtivo, investimento em inovações, aprimoramento do sistema de logística, agilidade no atendimento das necessidades dos clientes, né? Todas essas melhorias são voltadas para o desenvolvimento da empresa, tá? Então, quando a gente fala em desenvolvimento, em análise de desempenho, né, avaliação de desempenho, nada mais é que a gente vê o que está funcionando, o que precisa melhorar e como fazer para isso melhorar, tá? Eu olho para trás, olho, são informações extremamente importantes, só que eu tenho que tomar decisões para frente também. Tá? Então, por exemplo, relatórios contábeis da área industrial focam, né, focalizam o passado. Os usuários da era do conhecimento, eles estão preocupados com o futuro. Então, eles precisam de informações voltadas para frente, né? Então, os relatórios atuais, para quem atender esses tipos de usuário que está pensando para frente, ele tem que fazer o quê? Fornecer informações sobre planos, oportunidades, riscos, incertezas que possam vir, né? Tanto de mercado, como de economia, como de tudo que tem por aí, entendeu? Que possa afetar a empresa. Concentrar-se nos fatores que criam valor ao longo do prazo, né, entre as medidas não financeiras que indicam como os processos-chave da empresa estão desempenhando. É difícil de fazer um empresário mudar o seu ponto de vista, quando até hoje ele sempre deu certo. Só que aquele sempre deu certo
Quando começa a dar errado e você não percebe, a tendência é que você desgaste tudo aquilo que você acumulou ao longo do tempo, tá? Por quê? Porque às vezes você, não, isso passa, isso vai passar e eu vou me reerguer. E às vezes o impacto é tão grande que a empresa não consegue se reerguer. Por quê? Porque faltou um pouco de visão, né? De olhar para frente, tá? Alinhar melhor as informações reportadas internamente com as informações externamente com as informações reportadas internamente. A alta administração, né? Para a gestão do negócio. Uma coisa é eu pensar o que eu quero, como eu quero, né? E de que forma eu vou fazer isso. A outra é, lá fora, o que o ambiente externo está disposto a fazer, né? Quando a gente analisa clientes, analisa fornecedores, a gente tem um parâmetro, né? Tem vamos dizer assim, um termômetro, né, da situação, né? De como está o mercado lá fora. E esse mercado lá fora, ele vai refletir diretamente no que a empresa tem aqui a oferecer, entendeu? E a empresa muitas vezes tem que pensar e se adequar a essa nova situação. O Balance Scorecard nada mais é que um sistema de gestão que complementa as medidas financeiras do desempenho passado com as medidas dos fatores que impulsionam o desempenho futuro, né? Ela vai ser composta por objetivos e medidas, né, que derivam do scorecard, derivam da visão e estratégia da empresa. Então, nós estamos lá atrás de planejamento estratégico, de informação estratégica, missão, visão, valores, né? Então, tudo isso vai estar dentro do que a gente pensa como planejamento, como balança de scorecard, tá? É um nome feio, mas na verdade não tem nada demais, entendeu? É só uma avaliação de desempenho. Como que a gente vai avaliar isso, tá? Normalmente, né, as empresas têm muita dificuldade, né? Para quê? Principalmente para divulgar suas metas. Para quem que as empresas vão divulgar suas metas? As empresas, boa parte delas, tem um conceito de que, não, o meu planejamento estratégico é meu, eu não posso divulgar porque se eu divulgar, o meu concorrente vai ficar sabendo, tá? E aí ele pode roubar minha ideia, ou ele pode ir lá na frente e se preparar para algo que eu estou organizando aqui, né, e não deixar eu alcançar meu objetivo. Só que muitas vezes, o que acontece? Ele também não informa esse planejamento estratégico, essas metas, esses objetivos, nem para os seus funcionários, tá? E aí, se você entra no navio e não sabe para onde ele vai, aonde o capitão quer chegar, que atitude você vai tomar? Qualquer atitude, né? Porque você não sabe qual que é o objetivo final, tá? Você não sabe se você vai para longe, vai para um lugar de uma forma ou de outra. Então, qualquer lugar para você vai ser tipo assim, você entra quase como cego na história, né? Que você espera que a pessoa te leve, só que você acaba não podendo ajudar muito porque você não sabe o que ele quer alcançar. Então, às vezes você não consegue pensar e ajudar ele também, tá? Então, ó, sem a clara definição das metas estratégicas, torna-se difícil para a empresa manter ou expandir suas atividades, né? Mesmo porque, entre os pequenos empresários, um erro considerado gravíssimo pelos consultores é esquecer-se de reservar tempo para o exercício de funções relacionadas com o futuro da empresa, tá? Por exemplo, a gente vê boa parte dos empresários, eles estão lá, abrem o comércio deles, levantam a porta e esperam o cliente vir atrás. Eu tenho aqui 50 clientes, tá? E aí? Para quem mais nós podemos oferecer nossos serviços, né? Nós devemos buscar novos clientes, tá? Temos que traçar estratégias para alcançar esses clientes e para fidelizar os que nós já temos e fidelizar esses que a gente também vai conseguir. O que eu posso fazer? O que eu posso trabalhar, né, oferecer que o meu cliente vai ficar satisfeito comigo? Eu quero ser eficaz com o meu cliente, tá? Desenvolver projetos especiais, né? Aqui, às vezes, nós temos empresas grandes que elas fazem isso, né? Elas desenvolvem alguns projetos onde, às vezes, nós entendemos assim, nossa, não tem nada a ver com a atividade da empresa e ela está desenvolvendo isso. Sim, só que isso, muitas vezes, ela está fazendo o quê? Deixando sua marca, né? Seu nome em evidência, né? Então, seu nome em evidência,
ele chama atenção perante os concorrentes. Por exemplo, às vezes a gente fala assim, né? Nossa, quem investe, as empresas que investem em Big Brother Brasil, tá gastando dinheiro à toa, né? E é engraçado, né? Se a gente vê aí, o iFood começou a investir aí agora, né? E do nada, o que aconteceu? A demanda para o delivery, né? Então, quem que as empresas vão lembrar na hora de pedir um delivery, né? Vai pensar como é que é? Tem aqui, chefinho, né? Chefinho delivery, chefão delivery, essas coisas. Não. Quem a gente está vendo aí na mídia, né? É o iFood. Então, acaba ele ganhando muito com isso. E o iFood é a mesma coisa. O que o iFood tem de estrutura? Praticamente nada. O maior valor que o mercado dá no iFood é pelo seu processo, pelo seu sistema de operacional, entendeu? Não é nem pelo computador nem nada, é só um sistema. Então, ele que tem valor, né? E se você tirar esse sistema dele, acabou a empresa, tá? Então, ele é um ativo totalmente intangível, que tem mais valor do que qualquer coisa dentro da empresa, tá? Outra coisa, definir metas, né, para a empresa a médio e longo prazo. A maioria dos empresários não tem isso, né? Eles pensam, não, eu quero crescer. Beleza, mas tá, quanto você quer crescer? Em que você quer crescer? Você quer aumentar a venda de quê? Né? Ele só quer vender mais. Aí ele não sabe nem o que ele quer vender mais. Por que é importante saber isso? Porque aí eu preciso estudar o mercado onde eu estou inserido, né? Buscar quem que vai ser o meu cliente, quais clientes que eu vou conseguir a mais para poder aumentar, fazer esse crescimento acontecer. Então, boa parte desses empresários, né, eles têm um bom produto na mão, mas na verdade o que acontece é que a maioria deles não sabe vender o que tem, né? Então, tem alguns que já são muito inteligentes, né? Que já começa a procurar nichos de mercado, às vezes o cara começa pequenininho ali, de repente cresce bastante, né? Porque ele começa a explorar nichos de mercado que os outros não fizeram, né? Então, tem tudo isso, né? Tudo eu tenho que explorar o nicho, saber como vender meu produto, aonde vender, por quanto vender, mas é isso quem diz é o mercado, porque eu também não posso cobrar o preço que eu quero, né? Como ideia, né? Vamos lá. Então, ó, são raras as empresas que dispõem, né, de uma ferramenta de planejamento estratégico, no caso, para direcionar o seu futuro. E nós vimos lá atrás, né, que a empresa que quer crescer, que ela precisa de um planejamento estratégico. Por quê? Porque eu tenho o operacional, que é lá na base da pirâmide. Eu tenho depois o tático, e aí eu tenho o planejamento estratégico, que é o pensante ali em cima, né? Certo? Então, nós precisamos, né, o estratégico, ele precisa direcionar, ele precisa dizer aonde que a empresa quer chegar, tá? Aí, o tático vai dizer como fazer isso para chegar, e o operacional vai fazer o que temos que fazer para chegar, tá? Então, tudo isso é importante, a empresa precisa desse direcionamento, né, de poder falar assim, olha, nós vamos chegar a tal lugar, precisamos disso, aí vem a parte de baixo, olha, para operacionalizar isso precisamos de X, Y, Z, e aí vão tocar o barco. E precisamos, às vezes, de pessoas, né, e às vezes nós não temos pessoas que estão capacitadas a isso, precisamos desenvolver essas pessoas ou contratar pessoas já desenvolvidas, tá? Então, tudo isso, gente, aquele detalhe. Eu preciso ter um planejamento, tá? E aí eu vou avaliar o que está acontecendo nesse planejamento. Aí o Balance Scorecard, né? É a avaliação do desempenho. Como que estou me saindo, como que está indo, para eu poder saber o que eu tenho que fazer para melhorar isso, tá? Mesmo nas empresas, né, que fazem esse planejamento estratégico periodicamente, né, ele como instrumento gerencial não tem sido de muita utilidade na prática das corporações, né? Por quê? Porque não passa muitas vezes do primeiro escalão, né? Foi feita uma pesquisa em 99 pela consultoria Synetics, né? Com empresas que faturam entre 200 milhões e 500 milhões de reais. Então são empresas bitelas aí, empresas grandes, né? E essa pesquisa trouxe alguns dados interessantes, né? Por exemplo, né? 79% dessas grandes empresas aí tinha planejamento estratégico, tá? Então, consequentemente, 21 não tem. Então, para pensar,
de cada 5 empresas dessas grandes, uma não tem nem planejamento estratégico, ou seja, não pensa a longo prazo. E a gente não está falando aqui de empresinha do Simples, empresinha aí de presumido, nem nada não, tá? Microempreendedor individual, muito menos. Nós estamos falando de grandes empresas, e uma empresa que fatura 200, 500 milhões aí, ela tem muito funcionário, né? Então, o giro financeiro dela é muito grande, tá? Outro dado dessa pesquisa, tá? Ó, e aí, ó, das empresas que possuem planejamento estratégico, né, dos 79%, só 71% tem uma visão de futuro claramente definida. Ou seja, não é porque faz o planejamento que ainda ele está definido tudo, não. Então, 79%, né? Se eu pegar 71% delas, quer dizer, é 56% das empresas, no geral, né, no 100%, que têm uma visão, né, de futuro claramente definida, tá? E nós não estamos falando de todas as empresas, estamos falando das empresas entre 200 e 500 milhões de reais de faturamento aí, tá? E isso lá em 99, ó, já estamos aí com 21 anos dessa coisa. Vocês acham que mudou muita coisa? Pode ter melhorado um pouquinho, mas não deve ter saído muito disso ainda não, tá bom? Vamos lá, outro dado importante aí dessa pesquisa, né? Falha de comunicação. É o que eu falo para vocês sempre, né? A gente entra nesses tópicos, eu sempre comento, gente, o maior mal das empresas, o maior mal das pessoas é que as pessoas não sabem se comunicar, tá? A gente tenta, a gente parte do pressuposto que falou uma coisa que o outro já entendeu, né? Mas, cara, você muitas vezes, você está falando algo que você pensou 152 vezes em como tinha que ser feito para poder falar. A pessoa ouviu uma só. Ele nem sabe, às vezes, do que você está falando, do que se trata que você está falando. Então, ele vai concordar, porque a maioria das pessoas concorda, balança a cabeça, sim, não, tá, mas na verdade não entendeu nada, tá? Então, isso precisa ser mudado, precisa ser trabalhado. As empresas, as pessoas que fazem as empresas, essas pessoas que estão lá em cima liderando essas empresas, eles têm que ter uma comunicação melhor. E como fazer essa comunicação? Eu falo várias vezes para vocês, né? Não é a primeira que vocês vão ouvir, nem a última. Gente, quando você der uma ordem, você explicar alguma coisa para alguém, peça um feedback. O que é isso? É um retorno da pessoa. Diga para mim, o que você entendeu que eu te pedi? Aí tem certeza. Se a pessoa não entendeu, ele vai dizer, porque ele não vai querer falar errado, tá? Então tem isso, precisamos fazer isso. Por que quando você entra numa empresa, né, se for uma empresa grande, estruturada, você vai ter que reconhecer lá missão, visão e valores da empresa, pelo menos você vai decorar no começo, né? Depois, com o tempo, se for uma empresa que realmente coloca isso na prática, você vai ver que todas as atitudes voltadas lá dentro da empresa, tudo que se é feito e pensado, é de acordo que atender, né, ou atingir aquela missão, aquela visão que tem lá que a empresa tem, entendeu? Que é de crescimento, que é de ser a maior, que é de ser a melhor, que atende todos os seus clientes ou com um número reduzido de reclamações, qualquer coisa assim, entendeu? Outro detalhe, né, que a pesquisa identificou foi que faltam indicadores para transmitir os objetivos da companhia para seus funcionários, né, desde os diretores, passando por gerência e principalmente para os funcionários de médio e baixo escalão organizacional. Então, precisa ter como que eu vou saber se eles estão cientes ou não do que eu quero, né? Eu preciso mensurar isso, eu preciso medir isso de alguma forma, né? Eu preciso conseguir identificar quem entendeu e quem não entendeu, tá? Então, falta esses indicadores, né? A visão do futuro, né? E o planejamento estratégico, quando existem, ficam na cabeça da alta administração, que não consegue transmitir esses conceitos aos subordinados. Por exemplo, vocês têm uma noção, 5% da alta administração dessas empresas pesquisadas não sabe traduzir a mensagem da presidência e não sabe, portanto, qual a visão de futuro da empresa. Olha, nós não estamos falando de gerente, de encarregado, não, estamos falando da alta administração, lá do superintendente, de diretor e tudo mais, tá? Quer dizer, 5% deles não entendeu foi nada que a empresa quer, tá? Se 5% deles não entende,
Lá na gerência, esse aumento vai para 14%, né? Que não sabe, não entende o planejamento estratégico da empresa. E 48% tem uma compreensão mais ou menos, né? Quer dizer, se eu somar 14 com 48, né? Aí eu já tenho 62% dessa média gerência, que é o pessoal lá do tático, tá? Que vai pegar o pessoal do operacional e fazer o tático trabalhar, pensar como fazer o operacional trabalhar, eles não entenderam o que a empresa quer, como a empresa quer fazer para chegar, você entendeu? Então, olha lá, boa parte, a maior parte da administração entende, que eles que tem que formular também, né? Mas tem uma parte que não entende. Aí eu tenho aqui, né, que daqueles que eles vão passar essas ideias, mais de 60% não entendeu foi nada, tá? Aí nós vamos lá para o nível operacional. 38% não tem ideia de quais sejam as metas futuras da organização, tá? E 43% tem uma vaga noção. Ou seja, se somar os dois aí, nós vamos chegar em 81%. Então, 81% do nível operacional praticamente não entende o que a empresa quer. Uma parte entende um pouquinho, mas boa parte não entende quase nada, tá? Então, isso é o quê? É comunicação, são os tipos de ferramentas, tá? Então, você tem empresas, por exemplo, você pegar as grandes empresas, a gente fala muito do Google, né? A empresa aberta e tudo, mas todo mundo está lá dentro, sabe o que a empresa quer, sabe o que ela almeja, tá? E todos trabalham para que elas alcancem esses objetivos, tá? Que batam essas metas, né? Aí nós temos ainda mais uma informaçãozinha aqui, né? Que, ó, que a pesquisa também se preocupou em descobrir se pelo menos as empresas sabem aonde querem chegar nos próximos anos. E a conclusão foi de cerca de 25% não trabalham no horizonte de longo prazo e 4% não têm uma visão clara do seu foco estratégico. Então, eu tenho aqui praticamente um terço das empresas que não sabem para onde vão. E nós estamos falando de empresas com faturamento entre 200 e 500 milhões de reais. Isso lá em 99, tá? Então, se a gente pegar que metade dessas empresas ainda estão pensando do mesmo jeito, as empresas hoje são empresas que faturam entre 500 e 1 bilhão, 2 bilhões de reais, tá? 500 milhões e 1 a 2 bilhões de reais aí, tá? Então, vocês têm uma noção do tamanho do problema que nós temos, tá? E aí a gente não sabe por que muitas vezes, né, as nossas empresas não são eficientes, né, ou eficazes, tá? Vamos lá. Resumidamente, né, nós temos aí que o Balance Scorecard é uma estratégia em ação, né? Ou seja, a sua razão de ser é tirar do papel os planos e metas estratégicas das organizações e difundir elas por todos os níveis da organização. Tá? Por quê? Precisa que todos, né, participem efetivamente da execução diária. Então, porque se a gente não conseguir que os empregados vistam, a gente usa muito o termo vestir a camisa, né? Vestir a camisa, eu tenho que abraçar a empresa, eu tenho que levar ela no ombro, entendeu? Eu preciso estar de acordo com os objetivos que a empresa traçou, tá? E nós vamos ver aí que, tipo assim, eu tenho um lado financeiro, eu tenho um lado de processo, né? Tem um lado estratégico e tem um lado de pessoas que a gente precisa desenvolver dentro da empresa, né? Ó, em outras palavras, né, o BSC é a fonte de trocar, a forma de trocar em miúdos a estratégia de uma empresa, sendo que as grandes metas devem ser traduzidas em tarefas e objetivos específicos para cada funcionário, tá? Depois, no final, eu tenho alguns modelos de BSC que eu vou passar para vocês aqui, tá? Vamos lá. De acordo com os criadores do BSC, né, Kaplan e Norton lá atrás, né, o BSC é uma ferramenta estratégica imprescindível para que empresas de qualquer setor orientem seus desempenhos presente e futuro, sendo capaz de canalizar as energias, habilidades e os conhecimentos específicos de indivíduos dos mais diversos setores da empresa, né, em busca da realização de metas estratégicas e, por fim, da lucratividade. Aí nós temos, quando a gente fala em BSC, nós temos os enfoques, né? Esses enfoques são, né, dentro da perspectiva financeira, dentro da perspectiva do cliente, como perspectiva interna da empresa ou como perspectiva de inovação e aprendizado,
tá? E, por exemplo, a gente tem um enfoque, né? Dentro da perspectiva financeira, esse enfoque é como a empresa é vista por seus acionistas e proprietários, né? Aí a gente, dentro desse enfoque, a gente vai ver o indicador. O que esse indicador tem que mostrar? Ele deve mostrar se a implementação e execução da estratégia da empresa está contribuindo com a melhoria dos resultados, né? Como exemplo, nós temos o quê? Fluxo de caixa, retorno sobre o capital, né? Isso são perspectiva financeira. Isso a gente vai conseguir em cima das informações que a contabilidade vai dar, que a parte financeira vai nos dar, tá? Aí nós temos a perspectiva também do cliente, né? Como a empresa é vista pelo cliente e como ela pode atender esse cliente da melhor forma. O que a gente pode usar como para medir isso, né? Nós temos que mostrar se os serviços prestados estão de acordo com a missão da empresa. Eu tenho a missão, ser a mais pontual, ser a empresa que entrega mais rapidamente ou que atende o cliente no lugar mais longínquo do estado, não sei o que lá mais, tá? Aí o exemplo de indicadores a gente pode ter de como medir isso, né? Pontualidade na entrega, capacidade de desenvolver produtos inovadores, né? A gente acontece muito. Você vai, por exemplo, numa loja, compra um guarda-roupa, o cara fala assim, eu vou te entregar dentro de 2 dias. Beleza, você se prepara todo, né? Pensa em alguém para ficar ali, aí dá aqueles 2 dias nada, 3 dias nada, 4 dias nada. Aí se for um móvel, o montador te liga, fala assim, aí, posso ir montar? Você fala assim, não pode não, porque nem recebi ainda. Acontece muito isso, né? E aí o montador já adquire para vir depois, e você tem, né, a inversão das coisas, porque o montador está cumprindo o prazo dele, mas a loja não cumpriu ainda o prazo de entrega, né? Então pode acontecer E muito. professor, Oi? lembrei de mim, quando eu compro muito pela internet, né? Então, assim, do dia que eu compro, a compra é ativada, eu olho todo santo dia o site para ver onde é que tá. Eu sempre pego um correio, não tenho paciência de esperar chegar em casa. E aí começa, tipo assim, é um indicador, porque a empresa, gente, a partir do momento que ela despacha lá o material, ela tem um prazo para te entregar. E a quem trabalha para ela tem esse prazo também, tá? Então, se você recebe antes da hora, né, você teoricamente vai ficar satisfeito. Você, opa, era para demorar uma semana, demorou 5 dias, né? Agora, se era para demorar uma semana, você contou com isso, né? Vamos pensar, você comprou alguma coisa pela internet, né, com tempo, com prazo, bonitinho, que você queria dar de presente de casamento com uma amiga sua que está casando. Aí o casamento vai chegando, o prazo vai passando e nada de você receber, né? Aí de repente isso chega depois do casamento e você comprou com prazo, né? Que tudo indicava que chegava antes. Mas e aí, você ficou satisfeito com a empresa? Né? Quando você for falar dessa empresa, o que você vai falar dela, né? E aí dentro, gente, tem aquela questão também, a perspectiva do cliente leva em consideração o ambiente da empresa, né? O atendimento como medir o atendimento que foi feito dentro da empresa, tá? Como que a gente pensa? Olha só, isso aqui, ele olha para trás na parte financeira e olha para frente. Se você faz uma análise de como o seu cliente te enxerga, você faz uma análise do que você pode melhorar para o cliente. O que você pode fazer para esse cliente, para que ele fique mais satisfeito ainda, né? Então, aí que a gente precisa de indicadores para isso, né? Por exemplo, muitas empresas, às vezes, têm aquelas caixinhas de sugestão, né? E ela só é usada, na maioria das vezes, por quem vai reclamar da empresa, tá? Porque aí a pessoa que vai reclamar, ele perde tempo, né? Uma parte do tempo dele para ali expressar a opinião dele. Agora, aqueles que vão mesmo falar bem da empresa, dificilmente eles vão ali e perdem tempo para fazer essa observação, né? De falar bem da empresa. Então, falar mal é fácil, tá? O difícil é, às vezes, você reconhecer que alguém está fazendo algo que você fala assim, ó, realmente o que a pessoa faz é diferenciado, né? Aí a gente tem também, saindo da perspectiva do cliente, a gente tem a perspectiva interna da empresa, né? Vamos lá. Aonde, dependendo do meu negócio, gente, isso não é uma coisa engessada, tá? Porque cada empresa, ela tem uma particularidade que isso aqui eu não, na maioria das vezes, não consigo pegar o que é de uma e já aplicar em outra, não, tá? Eu preciso ter ver as particularidades de cada empresa, tá? Então, por exemplo, um enfoque aqui dentro da empresa, na parte interna,
Em quais processos de negócio a empresa precisa ter excelência, tá? Vamos lá, você tem empresa que ela fabrica, sei lá, produz aí 2, 3 tipos de produto, né? Mas em quais dele que ela precisa ter excelência mesmo? Qual que é o carro-chefe da empresa, tá? Aqui vem um detalhe muito interessante. Às vezes, tem coisas que a empresa compensa ela não fazer, comprar de outro, do que ela tentar fazer e não fazer bem feito, tá? Então, às vezes, quando eu terceirizo uma parte do meu processo ali, eu consigo ter uma qualidade melhor para o meu cliente, ou ter uma redução de custo até, porque eu não sou especialista naquilo, eu contratei um especialista, ele tem muito mais facilidade para fazer, né? Então, isso aí gera uma diferença muito grande, tá? Às vezes, porque eu já vi gente que, tipo assim, não, mas eu sempre fiz isso, né? Cara, eu quero dominar todo o processo, quando a gente chama daquela de uma gestão vertical, né? Em que a pessoa quer fazer desde o parafuso, ou seja, uma fábrica de carro, né? Ele quer fazer desde o parafuso, fazer o pneu, fazer motor, fazer estofado, fazer vidro, fazer tudo, para entregar o veículo tendo tudo o que ela feito por ela, né? Como se fosse made in eu, né? Eu fiz tudo, tá? Eu já até comentei com vocês, quem entrou nesse processo lá nos anos 1900 e pouco, né? 1900 e qualquer coisinha, foi a Ford, né? Henry Ford, ele queria que a Ford dominasse o processo de fabricação de todos os itens que iam no carro. Ele não queria comprar nada de ninguém. Tudo que ia nos carros dele era ele que fabricava. Então ele veio até aqui, se eu não me engano, no Pará, né? Acho que foi no Pará, Amapá, não lembro. E comprou uma área muito grande de floresta ali, transformou em seringal e ali criou a Fordlândia, que era para produzir borracha, né, para fazer o látex, para mandar para lá para os Estados Unidos, para ele fazer os pneus e toda a parte de borracha que ia nos carros, tá? Então ele comprou, fez isso, ele montou siderúrgicas para montar, para fazer a chapa de aço que depois iriam virar a carroceria do carro. Ele montou fábrica de motor, montou fábrica de vidro, e ele dominou todo o processo. Final da história, ele se torna ineficiente, tá? Por quê? Porque a partir do momento, tem aquela parte que você é super eficiente, mas ele chegou num ponto em que o custo dele era muito alto, você entendeu? E ele, tipo assim, eu monto uma siderúrgica que vai gerar chapa de aço só para mim, eu tenho que ter uma produção muito grande. Senão essa siderúrgica vai ficar trabalhando com capacidade ociosa, ou seja, não vai conseguir trabalhar o tempo todo. Então, se eu comprar essa chapa de outra empresa, que outra empresa tem uma parte que ela consegue me fornecer ali, e ela vai trabalhar produzindo 100% do tempo, ela consegue me vender mais barato que eu consigo produzir, tá? Então, tem muito disso. É que, às vezes, igual a gente vê, por exemplo, tem lanchonete, às vezes, que fabrica o próprio salgado, e tem lanchonete que compra o salgado de alguém, entendeu? Para vender. Então, às vezes, ela comprando, essa pessoa vende para outros pontos, a pessoa tem uma grande produção, então consegue fazer um custo bem mais baixo que se ele tivesse que ter alguém ali só para fazer para ele, né? Então, tudo isso deve em consideração, tá? Então, ó, esse processo interno ó, deve mostrar se os processos de operação estão alinhados e geram valor, qualidade e produtividade. Básico, né? São coisas básicas. Lógico, né? Cada empresa vai ter um processo, vocês vão ver vários BSCs aí, né? Cada um tem um foco diferenciado, tá? De acordo com o seu nicho de mercado, de acordo com a sua atuação e tudo mais, tá? Na perspectiva de inovação e aprendizado, tá? Aí a gente entra na capacidade que a empresa tem de melhorar, né? Continuamente e se preparar para o futuro. Tá? Tem empresa que vem, desenvolve o processo e morreu o assunto, parou aí. Gente, processos têm que estar sempre em evolução, tá? Porque senão a gente perde o bonde da história. A gente fica amarrado ali, tá funcionando agora, beleza, eu não mudo. Não existe essa de mudar, não mudar, tá? Quem não muda é porque está enterrado, tá? Então, a árvore não muda, e olha lá, dependendo da árvore, dá para mudar ela. Mas a árvore não muda, ela não sai do lugar e ela vai ser aquilo ali sempre, né? Não vai ser outra coisa, certo? Então, todas essas análises que a gente tem que fazer, a gente precisa, as empresas desenvolver um processo, esse processo ele tem que ser contínuo, a sua evolução, tá?
indicadores, né? Deve demonstrar como a organização pode aprender e desenvolver-se para garantir o crescimento. E como exemplo temos índice de renovação dos produtos, desenvolvimento de processos internos, avaliação de falhas no planejamento. Gente, renovação de produto. Quantas vezes vocês já compraram um produto, gostou muito dele, depois passa um tempo e você fala assim, eu queria um igual. Não, não tem, já tem um que é aquilo lá, faz aquilo que você quer, né? Daquele jeito, só que ele é um pouquinho diferente, tá? Você leva, porque a gente tem, por exemplo, né, vamos pensar aí, pessoas com roupa, né? Às vezes você vai lá, lança uma roupa, essa roupa bomba, todo mundo compra, todo mundo não, né? Uma parte compra, que chega num ponto em que você já não tem mais coragem de comprar. Por quê? Porque a chance de você encontrar alguém com a mesma roupa na rua é muito grande, principalmente as mulheres, né? Os homens não ligam muito para isso, não. Mas as mulheres têm muito disso, né? De ter a sua personalidade própria e não querer ser muito igual aos outros. Às vezes você quer ter aquela roupa, mas aí você pensa, olha, eu preciso conseguir usar ela a hora que os outros não usar, né? Eu quero ser exclusivo, né? Os homens não, tá? Os homens, a maioria já tá nem aí. Se chegar num lugar, tiver 90% com a mesma roupa igualzinha, ele fala assim, rapaz, olha, eu fiz uma escolha certinha, todo mundo tem o mesmo gosto que eu, então a gente escolheu certo, tá? Mas a boa parte dos produtos tem essa renovação. E o porquê também de ter renovação, né? Que você motiva o seu cliente, se ele gostou do seu produto, né? Você lançou um outro produto que tem um quezinho a mais, a você querer esse produto. Por exemplo, uma empresa que é totalmente voltada, né, para essa inovação e ela procura sempre desenvolver os seus produtos, é a Apple, né? Você pega um iPhone, sai um iPhone 6, 6S, 7, 7S, 8, 9, 10, 152, né? E as pessoas gostam tanto que fazem o que eles têm a mais? Ela dá um jeito de vender, de passar para frente aquilo dela para comprar um novo, né? Porque ela quer aquele produto que é o mais novo que está ali. Então, quer estar sempre melhorando, quer estar sempre tendo um produto além. E isso é um dos fatores chave de sucesso da Apple, né? Ela não fez um produto e ficou parado. Então, a renovação de produto, desenvolvimento de processo ali, de fazer esses novos produtos, está lançando no mercado, isso é um fator de sucesso dela, tá? Mas agora todo mundo tem um iPhone. Tem, só que, tipo assim, não é todo mundo que tem um top de linha, né? Top de linha é só para status mesmo, para quem pode, né? Então, tudo isso, ele entra muito de acordo com a imagem da empresa, né? Então, a empresa, o que ela é? Isso tem muito a ver com o que ela é, tá? São características aí da empresa. Aí tem empresa que desenvolve um processozinho, faz um negócio bem feito e morreu o assunto, não inova, não busca aprender coisas novas, tá? Então ela acaba sendo aquele mais do mesmo, certo? Aqui, outro exemplo, né, de perspectiva indicador, né? A parte financeira, né? Vai refletir as principais consequências econômicas dos planos estratégicos da companhia a curto prazo, né? Então, os indicadores, retorno sobre investimento, lucro por ação, rentabilidade, valor econômico agregado. Na perspectiva do cliente, né? Busca evidenciar os objetivos específicos voltados ao cliente que tendem a criar valor para a empresa. Participação do cliente, retenção, novos clientes, satisfação de cliente, tá? Então, são os indicadores que a gente vai ter. Por exemplo, como você avalia, por exemplo, um vendedor, né? Quanto dos clientes dele voltam para comprar com ele, né? Os clientes dele têm valor agregado, quanto que ele tem de novos clientes, os clientes estão satisfeitos com eles, entendeu? Tudo isso você consegue medir, né? Os processos internos, a empresa precisa identificar os principais processos internos críticos do negócio e aperfeiçoá-los, garantindo dessa forma o crescimento sustentável da estratégia da empresa, né? Inovação, melhoria das operações da companhia, atendimento pós-venda, tá? Isso é muito importante, tá? Aprendizado e crescimento, né? Nessa perspectiva são avaliadas as questões de sistemas, pessoas, procedimentos internos que devem ser incentivados e incrementados, ou seja, melhorados, né? Para alinhamento da estratégia corporativa. Pesquisa de satisfação do colaborador, capacidade de reter funcionários, produção do trabalhador e por aí vai, tá? Então, tudo isso, gente, qualquer coisa que você olhar aqui, o objetivo dela é o quê? Satisfação do cliente, lucratividade. Satisfação do cliente,
lucratividade. Porque se eu deixo o cliente satisfeito, ele é capaz de pagar até mais do que está lá no concorrente, só para poder comprar de mim. Não é isso que a gente viu. Você tem Samsung, tem iPhone, tem aí Nokia da vida, LG e várias outras marcas, né? Xiaomi. Aí o desejo de todo mundo, né, ou da grande maioria, é ter um iPhone. Por quê? Porque tem um algo a mais nessa empresa, né? Ó, vantagem da gente utilizar o Balance Scorecard como sistema de gestão, né? Diversos autores, né, pesquisadores acadêmicos e consultores de empresas ressaltam que a grande vantagem do BSC é a possibilidade de combinação de variáveis financeiras e operacionais, né, como a gente viu, num único modelo de gestão, tá? Ele permite a implementação, né, pela implementação do BSC é permitida a otimização da utilização do ativo mais importante da empresa de hoje, que é a informação, né? A administração das modernas organizações é comparada ao ato de pilotar um avião. Essa comparação eu achei bem interessante. O comandante responsável precisa o quê? Conferir uma série de dados, né? Altitude, nível de combustível, velocidade, direção, tempo. Para que isso? Para garantir uma viagem, né, a mais tranquila possível e, no final, um pouso suave e com toda segurança. O sucesso dessa viagem depende, evidentemente, da habilidade dele, da experiência, da qualidade de quem está com ele, de toda a tripulação, né? E também de quê? Dos instrumentos e dos mostradores instalados na cabine de comando, ou seja, no painel de controle da aeronave, tá? Todos esses instrumentos, né, precisam ser observados em conjunto, tá? Se o piloto basear-se em apenas um deles, corre o risco de enfrentar sérios problemas durante a trajetória do voo, tá? Então aqui a gente tem uma bela comparação com uma empresa, tá? Às vezes a gente tem proprietários aí que olham só um indicador, tá? Esquecem-se do restante. E aí chega ali na frente, ele tem um pequeno acidente ou um grande acidente, né? Ou, né, até mesmo a destruição total da empresa aí, né? Uma falência, por quê? Porque outros indicadores evidenciavam, né, que a empresa poderia ter algum problema ou poderia indicar que ela não estava no caminho correto, né? E ele não fez essa análise corretamente, tá? Então é bem interessante, né? Utilizando essa metáfora, né? O Balance Scorecard equivale ao painel de controle, tá? Onde os gestores, né, vão olhar e vão ver toda a organização, né, dessas informações em conjunto de indicadores que permitem identificar, né, localizar onde estão os problemas, definir rumos, prever turbulências, apontar as tendências para o futuro e, principalmente, né, entender para onde que a empresa vai, certo? O conjunto de indicadores do Balance Scorecard, né, ele traduz a missão e estratégia das empresas, né, o que eu quero fazer, a missão, né, o que eu quero ser, que empresa que eu quero ser, tá? Qual que é a minha missão, tá? Transformando elas num conjunto abrangente de medidas, né, desempenho que serve de base para o sistema de medição e gestão estratégica. Tá? Enfatizando a busca de objetivos financeiros, tá? Que também não adianta a empresa querer abrir mão da parte financeira, porque é o financeiro que vai sustentar também as outras ações da empresa, né? Mas também inclui os vetores de desempenho dos objetivos, né? Nesse sentido, o conjunto de indicadores utilizados pelo VSC deve construir-se em sistema equilibrado de medição estratégica. Tá? O princípio do VSC, mensurar indicadores ligados à satisfação dos clientes, aos processos internos e ao aprendizado e desenvolvimento dos funcionários. E além, claro, das finanças, tá? Então, nesse contexto, né, deve ser utilizado como principal ferramenta organizacional para importantes processos gerenciais, como estabelecimento de metas individuais e de equipe, tá? Então, para que todos alcancem os objetivos, eu preciso definir qual é o objetivo da empresa, qual o objetivo do setor e qual que é o objetivo da pessoa, tá? Então, eu vou pensar nas metas globais, nas metas locais, nas metas individuais, né? Então, seria a meta global, meta da empresa, meta local, a da equipe, do setor, e meta individual, a do próprio funcionário, certo? Remuneração, tá?
Se eu impacto na remuneração do empregado, eu vou motivar ele, tá? Porque se eu falo para ele, olha, que se a empresa ganhar mais, você ganha também, quem não vai querer estar numa empresa dessa, né? Querendo ajudar ela, porque vai ajudar a si próprio. Alocação de recursos de maneira adequada, tá? Planejamento e orçamento, né? E feedback e aprendizado estratégico. O que é feedback? Gente, nada mais é que o retorno. Tudo isso a gente vai estabelecer, vai ver, vai analisar, e eu tenho que ter a capacidade, a humildade de aceitar que nem tudo vai funcionar como planejado. Eu tenho que ter essa humildade. A maioria dos proprietários não tem, dos empresários não tem. Ele acha que o que ele pensou já é perfeito. Não existe nada perfeito, tá? Pode dar certo por um tempo, mas as condições, as variáveis ambientais internas e externas mudam. Então, aquilo que era perfeito lá atrás, de repente não é mais perfeito. Então, eu preciso de ajuste, eu preciso mudar isso, melhorar isso, tá? Eu preciso ajustar isso a uma nova realidade, tá? E aí, é da onde que a gente tira a aprendizagem, né? Eu tenho que aprender aquilo que deu certo, beleza, e aquilo que não deu certo? Aí eu vou aprender para fazer dar certo, tá? O BSC permite que as empresas acompanhem o desempenho financeiro, monitorando ao mesmo tempo o progresso na construção de capacidades e na aquisição dos ativos intangíveis, né, que são necessários para o crescimento futuro. Constitui sistema gerencial capaz de canalizar, ou seja, direcionar as energias, as habilidades e conhecimentos de cada dos indivíduos, né, dos mais variados dos setores da empresa, na busca de quê? Da realização das metas de longo prazo da empresa, as metas estratégicas, aquilo que eu pensei lá no planejamento, eu tenho que ter os indicadores que vão me mostrar, criar um sistema que vão me mostrar como que essas pessoas vão trabalhar. Sumiu, professor. Estamos nele vendo e nele ouvindo. Cadê o professor? Voltei. Tá me ouvindo agora? Sim, vendo também. Estão me vendo também, né? Então tá bom. Deixa eu voltar aqui. Isso, carregou. É que minha internet de vez em quando também não é 100% não, viu, gente? Vamos lá. Viu, Mourão? Não é só a tua, não. Não, não é só dele, não. E ele fica bravo, viu? Vou parar de falar da internet do Mourão. Que é isso, meu rei? Essa internet é boa sim. Vamos lá. A importância da vinculação das medidas do balanço scorecard à estratégia organizacional, né? Ele prevê a utilização de medidas em 4 categorias: desempenho financeiro, conhecimento do cliente, processos internos e aprendizado e crescimento, né? O nome reflete o equilíbrio que deve existir entre esses objetivos, né? De curto e longo prazo, entre as medidas financeiras e não financeiras, entre indicadores de tendência e ocorrências e entre as perspectivas interna e externa de desempenho, tá? Boa parte das empresas procuram melhorar os resultados dos processos existentes por meio de custos mais baixos, melhor qualidade dos seus produtos e serviços e tempos menores de resposta, tá? Entretanto... Professor, licença. Oi, pode falar. Ao invés de estar o slide em tela cheia, quem está é o senhor. Não, sou eu para mim, eu tô... Não, aqui tá normal. Não, aqui tá normal para mim. Você que deve ter feito alguma coisa diferente. Não, deve ser a internet que tá ruim também. Pode ser. Tá com delay. Tá beleza, professor, tá beleza. Tranquilo. Eu falo porque eu deixo o meu celular aqui conectado também para me acompanhar o que vocês estão vendo, entendeu? Ah, tranquilo. Então tá. Mas vamos lá, isso vai resolver já já. Vamos lá, gente. O que acontece, né? É que a maioria dos empresários, dos diretores, quem está à frente das empresas, né, ele não sabe identificar, ou tem muita dificuldade em comunicar aos demais integrantes, né? Os processos realmente que são estratégicos para a empresa, tá? A maioria, às vezes, ele nem sabe o que é estratégico para a empresa. Ele não tem essa noção. Então, se ele não sabe, como é que ele comunica? E tem aqueles que sabem, mas não sabem comunicar também, entendeu? Então, tem que se pensar, para a empresa ser bem-sucedida, essa estratégia, né, e esse desempenho estratégico, ele tem que ser muito bem feito, tá? Porque senão a empresa vai ser mais do mesmo. Ela não vai se diferenciar
dentro da concorrência, dentro do mercado, né? Aqui nós temos alguns exemplos, né, de grandes empresas, né, que adotaram, né, com base nesses princípios, né, que o Kaplan e o Norton divulgaram atrás, de implementar esse balanço scorecard, né, essa avaliação de desempenho, essa gestão por estratégia aí, né, tá? Lá em 2001 teve essa Ana Luísa Herzog, que ela escreveu um artigo, né, tintim por tintim, onde ela citava, né, que em 2000, né, que 98 das 500 maiores empresas brasileiras, né, constatou que 20 dessas empresas já haviam aderido ao BSC, né, ou seja, ó, das 500 maiores empresas brasileiras, ela consultou 98 e dessas 98, 20 tinham aderido, ou seja, só 20% delas praticamente, né, tá? Então, por exemplo, a Alcoa, né, que fabrica alumínio, né, a remuneração variável dos seus funcionários, né, está ligada ao cumprimento dos objetivos descritos no mapa estratégico. Ou seja, cara, o seu salário vai depender se atingir as metas. Simples, tá? Várias outras empresas elas viram que o seu desempenho depende do engajamento dos seus funcionários, né? Aí tem exemplos como Monsanto, Suzano, né? A Monsanto é uma das maiores fabricantes de fertilizante do mundo, né? A Suzano a gente conhece, né, muito bem, que é a maior fabricante de papel, né, de celulose, na verdade, do mundo, né? Tem a Embrapa, né, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, né? A Embrapa, o desenvolvimento dela, ela foi uma empresa criada dentro de problemas que a gente teve, assim, entendeu? Nos anos 70, né, na época do regime militar ainda, né? O Brasil tinha muita gente passando fome, né, e o que se tentava plantar não produzia o que se era esperado. Então, criou-se uma empresa com foco em desenvolver aquilo que o país seria bom, entendeu? E aonde você vê aí, você tem desenvolvimento de novas sementes, de milho, de soja, de trigo, e todas as culturas que o Brasil acaba sendo. Depois disso, o Brasil passou a ser um dos players do mercado internacional de commodities agrícolas, tá? Até no artigo, no material que eu mandei para vocês, fala bastante dessa implementação que a Embrapa fez, né? De focar em algumas situações dela lá, que foi analisado, de frutas e verduras, você entendeu? Que isso que ia atender uma grande parte dos produtores, né? Aí a gente tem, por exemplo, assim, as fases, né, de implantação do BSC, né? Primeira fase, definição de uma grande estratégia, né? Então, essa grande estratégia, ela vai ser a matéria-prima, né? O que eu vou montar meu BSC em cima dela, né? No caso da Embrapa, né? Uma empresa pública, a estratégia pode ser resumida da seguinte maneira: criar tecnologias que promovam o agronegócio de forma sustentável e competitiva. Tais metas devem contribuir para a redução dos desequilíbrios sociais e para a melhoria da qualidade de vida da população. Bom, essa é a estratégia da empresa. Tá? Em cima disso, ela foi desenvolver todas as suas atividades, né? Elaboração de um mapa estratégico, né? O objetivo do mapa é desmembrar a estratégia e vincular cada um dos seus pontos às principais áreas operacionais da empresa. E depois vem a aplicação disso no dia a dia, né? Pela lógica do BSC, os objetivos traçados no mapa estratégico da empresa estão ligados com uma relação de causa e efeito. O sucesso de cada uma das ações traçadas será medido por indicadores de desempenho e levará ao sucesso da estratégia. Tá? Por exemplo, da Embrapa, né, nós tínhamos aqui um mapa estratégico, né? O que o mapa estratégico dela traz, né? Por exemplo, a parte financeira, né? Atingir inovação e qualidade, pesquisa e desenvolvimento, aumentar o valor agregado dos produtos, né? Buscar novas formas de financiamento de pesquisa, buscar melhoria da imagem da empresa, aumentar a contribuição na formulação de políticas públicas, né? Porque a partir do momento que ela melhora a sua imagem, que ela é reconhecida no mercado, gente, ela começa facilmente os governantes, né, porque é uma empresa pública, tá, com recursos nacionais, né, do governo, né, públicos também, mas ela vai conseguir financiamento externo e político é aquilo, ele quer investir naquilo que vai melhorar a imagem dele, tá, nem sempre ele pensa no país, tá, assim, como um todo, né, ele pensa nele ali, no projeto de poder dele. Então, ela conseguiu que você não vê em nenhum momento algum governante falar assim que vai cortar recursos da Embrapa,
Não tem, tá? Relação com o mercado, melhorou a administração de marketing dela, né? Melhorou a distribuição das tecnologias desenvolvidas, né? Como inovação, desenvolve e oferece produtos e serviços de qualidade, firma maior número de parcerias com organizações nacionais e internacionais, gerar projetos que atendam as demandas do mercado, né? Aí aperfeiçoou com o processo interno, aperfeiçoou mecanismos de proteção, que protejam a produção intelectual da empresa, ou seja, aquilo que eu faço, né, eu vou criar patente para isso, né, para que o outro não explore o meu conhecimento que eu gastei para ter ele, né. Aumentou a integração entre unidades, né, aprimorando a gestão de custos, né, melhorou a integração com a área de pesquisa, negócio e comunicação, melhorou a comunicação interna, importante, né, conquistou eficiência operacional, administrou com eficiência os bens patrimoniais da empresa e lá dentro do desenvolvimento de pessoas, disseminou informações estratégicas entre funcionários da empresa de modo a facilitar a tomar decisões, desenvolveu competências e habilidades, né, motivando e valorizando os funcionários. Tudo isso que ela pensou para fazer e tudo isso ela atingiu, ela conseguiu fazer, né? A gente vê a Embrapa hoje, ela é referência mundial, tá? Desenvolvimento de insumos aí, né, de desenvolvimento de pesquisa, né, sei lá, vamos pesquisar um feijão que é resistente a um determinado inseto que causa prejuízo, broca, não sei o que mais, entendeu? Desenvolvimento sei lá, de matrizes de cacau que resistem mais à seca e por aí vai, entendeu? Então são pesquisas desenvolvidas com o intuito de, como ela colocou lá atrás, a partir do momento que eu desenvolvo um produto que ele tem maior produtividade, isso tem um ganho econômico e tem um impacto social muito grande. Por quê? A partir do momento que uma área de soja que produzia, para vocês terem uma noção, uma área de soja que nos anos 60, 70, 1 hectare de soja, produzia 15 sacas de soja por hectare, 20 sacas de soja por hectare. Hoje, nós produzimos até 70, né, em alguns casos 75 sacas, 80 sacas de soja por hectare. Então, a produtividade foi muito grande. E com isso, o que aconteceu? Caiu muito o preço. Então, o cara consegue produzir mais, vender mais barato, ele ganha dinheiro. Aquele que precisava desse insumo, né, por exemplo, as fábricas as granjas de porco, as granjas de frango, tudo isso diminuiu o preço. Eu lembro, gente, na minha época, que eu era adolescente, como a boa parte de vocês ainda jovens, né? Frango eu só comia final de semana, tá? Por quê? Porque era caro. Hoje, a gente come frango todo dia. Falar que tem um frango no domingo, fala assim, oxe, de novo, pelo amor de Deus, quero uma coisa diferente, né? Por quê? Porque esse desenvolvimento de produtos acabou o quê? Derrubando os insumos necessários para a produção de outros produtos, tá? E isso foi um ganho em cadeia muito grande, um ganho social muito grande, né? Passar a vocês aqui alguns exemplos de balança scorecard, tá? Por exemplo, ó, um exemplo de confecção, né? Ó, ser a maior marca de moda plus size do Brasil, tá? Perspectiva financeira, aumentar a rentabilidade da empresa, tá? Meta, 5% de redução do custo com matéria-prima, controle de compra de matéria-prima, cotar novos fornecedores, né, negociar contratos com parceiros, né? É tipo assim, ó, qual que é a minha meta, como que eu vou controlar isso, o que que eu tenho que fazer para atingir essa meta, né? Perspectiva de cliente, 25% de aumento na base de cliente. Tá, como que eu vou medir isso? Vou ver quantos novos cadastros vão ser feitos. Tá, e o que que eu vou fazer na prática para que isso aconteça? Campanha para atrair novos clientes, né? Perspectiva interna, abrir mais praças de venda, né? Eu quero uma meta de 8% de aumento de faturamento em novas praças, tá? Indicador, eu vou pegar isso lá no DRE, tá? Se eu estou faturando mais ou não. E qual que é a iniciativa? Eu tenho que abrir uma loja virtual, consigo atender outras praças? Consigo, tá? Perspectiva de aprendizagem e inovação, garantir o relacionamento com as consumidoras a partir de recursos com tecnologia da informação. Tá, qual que é a meta? Integrar 100% do cadastro de clientes no marketing digital, tá? O que eu vou indicar com isso? O retorno sobre investimento das plataformas de anúncio online.
Iniciativa, gerar cadastro de cliente e trabalhar as informações de comportamento de compra. Então, a gente olha um mapa estratégico desse aqui, um balance scorecard desse completo, a gente tem o que a empresa quer, qual que é a meta que ela quer para atingir, né, dentro do objetivo dela, como que ela vai medir para saber se chegou, se está perto ou se está longe disso, e o que ela vai fazer para poder atingir isso, tá? Então se eu pensar em não tomar nenhuma atitude, nenhuma iniciativa, tá? Eu não saio do lugar, tá? Então eu preciso ter a iniciativa. A iniciativa é o quê? O que nós vamos fazer no dia a dia, tá? Aí tem outros aí, ó, tá? Esse aqui é uma oficina mecânica, tá? Reduzir custo fixo, melhorar a percepção do cliente sobre a empresa, controlar o estoque de peças e traçar perfil de atendimento por marcas e peças, aproximação do público, gerar autoridade por meio de conteúdo rico. Então, tudo isso eu tenho que fazer, a meta que eu quero atingir, o indicador que vai medir se eu conseguir chegar lá ou não e o que eu vou fazer, o que eu pretendo fazer para atingir essa meta, tá? Aí aqui de uma loja de imóveis, tá? Aqui de um food truck, tá? Vamos lá, aumentar a lucratividade da empresa, 30% de aumento da lucratividade, vou olhar isso lá no DRE, revisar preço dos lanches, né? Melhorar a experiência de consumo do cliente, eu quero um índice de 60% de excelência, tá? Como é que eu vou medir isso? Vou fazer uma pesquisa de satisfação, vou desenvolver parcerias com outros estabelecimentos com produtos, olha aqui, complementares, não é meu concorrente, é o cara que vai me ajudar a vender mais, tá? Por exemplo, eu faço lanche, né? Eu não mexo com doce, mas eu vou ver um cara que vai me fornecer, por exemplo, bombom ali, trufa, para agregar valor no meu produto, né? Eu vendendo de outro, eu agrego valor no meu, tá? Então eu deixo o cliente mais satisfeito. Imagina o seguinte, o cara vai lá, acontece muito, tá? Eu falo por experiência própria. Eu até a gente sai, chega para comer um lanche, alguma coisa assim, eu não ligo. Mas ela, no caso, ela gosta de uma sobremesa, gosta de comer um doce depois. E a maioria das lanchonetes não tem, tá? Se não passar aquelas mocinhas, aqueles rapazinhos vendendo trufa, alguma coisa assim, ela vai para casa sem ter a sobremesa dela, tá? E isso é algo que agrega, porque a hora que for sair, ela vai lembrar que tal lugar tem, tal lugar não tem, então ela vai querer ir naquele lugar que ela tem, se ela tiver com vontade de comer uma sobremesa depois, entendeu? Melhorar o mix, perspectiva interna, melhorar o mix e a oferta de produtos, 25% de aumento no número de atendimentos. Vou medir como? Pelo número de atendimentos. Vou fazer o quê? Revisar o cardápio, tipo de oferta, combo, promoção, né? Tudo aquilo que eu posso aumentar, melhorar meu mix de oferta de produto, que vai dar um up aí nos meus atendimentos, né? Aumentar a satisfação da equipe, né? 75% de satisfação com quem trabalha comigo. Eu vou fazer o quê? Uma avaliação 360. Eu vou avaliar como que meu funcionário trabalha, como que o supervisor dele trabalha, né? Eu avalio todo mundo e todo mundo avalia todo mundo, tá? E aí criar o quê? Um plano de reconhecimento, para que todos ali que estão trabalhando, que eles sejam reconhecidos pelo seu desempenho, certo? Aí aqui a gente tem uma fábrica de embalagens, tá? Tem um supermercado. Então, temos vários exemplos aí, tá? Que vão trazer tudo isso que a gente falou lá, falando. Mas, professor, como é que põe isso na prática? Simples, tá? O que você quer? Qual o objetivo? Qual é a meta? Como você vai medir isso? E o que você vai ter que fazer para alcançar isso aí? Que também não adianta ter um sonho, né? Ter uma meta e não ter uma iniciativa, tá? Não vai a lugar algum. Alguma dúvida aqui, gente? Tem gente aí ainda, hein? Ou todo mundo está dormindo? Tem, sem dúvidas. Tem, né? Então tá bom. Deixa eu parar a